Por que é preciso fazer emendas às fibras ópticas? Bom, existem alguns motivos e à medida no qual nós formos falando aqui durante o texto, nós vamos ressaltando os porquês, beleza? Dependendo do tamanho da rede, é necessário fazer emendas às fibras ópticas para que o cabo possa chegar ao seu destino. Então aqui é um dos primeiros motivos. Os cabos eles têm limitações e às vezes eles acabam sendo curtos ou não sendo tão grandes o suficiente para alcançar o seu destino. Daí entra o primeiro motivo, que são as emendas. Essas emendas são acomodadas em estruturas chamadas caixas de emendas ópticas que protegem a emenda. Como as fibras ópticas transmitem luz, é preciso que as emendas sejam bem feitas para evitar a perda de sinal. Normalmente as emendas são utilizadas em sistemas de longa distância e de alta capacidade, mas também podem ser utilizadas para realizar alterações e um cabeamento estruturado. Então aqui neste breve texto nós já conseguimos distinguir duas funcionalidades da emenda. Então o primeiro motivo no qual é utilizada é para que aumente a distância do cabeamento, e a segunda é na utilização do cabeamento estruturado quando é necessário fazer algum tipo de alteração, algum tipo de mudança. Sabemos que o cabeamento estruturado ele fica alocado nas paredes de acordo com o propósito original, mas se precisar fazer locomoções, mudanças, é necessário emendas para que o fio chegue ao novo destino, por exemplo. Bom, há dois tipos de emendas de cabos ópticos. Existe o tipo de emenda mecânica e o tipo de emenda por fusão. E nós veremos ambos a seguir. Começando pela emenda mecânica. Na emenda mecânica, as duas extremidades dos cabos são colocadas uma ao lado da outra e uma luva especial é fixada. O alinhamento das fibras deve ser feito com muito cuidado para que a luz passe pela junção. Para realizar qualquer tipo de emenda na fibra óptica, é necessário um desencapador de fibra para retirar o vestimento externo da fibra e um clivador de fibra óptica, que este é utilizado para cortar as fibras da maneira mais reta possível, de modo que elas fiquem alinhadas perfeitamente. Então, o que nós precisamos entender no momento de uma emenda de fibra é que o feixe de luz ele precisa passar pela emenda que é feita. Então, existe a necessidade de um alinhamento 100% perfeito. Os cabos eles têm que estar reto, é uma obrigatoriedade. O alinhamento ele também precisa estar 100% certo para que a luz ela consiga passar por esta emenda e alcançar o seu destino. Bom, quais são os passos, quais são os procedimentos para fazer uma conexão, uma fusão mecânica? Primeiro passo, desencape o cabo e afaste as fibras de resistência mecânica. Segundo passo, com o clivador, corte a fibra em um ângulo de 90 graus. Terceiro passo, limpe as extremidades com álcool isopropílico. Quarto passo, insira cada extremidade da fibra em cada lado da luva. Quinto passo, ajuste as fibras na posição correta, ou seja, deixe-as alinhadas. E, por fim, feche a luva. Fazendo isso, você terá uma emenda mecânica, uma emenda no qual as luzes passarão pela emenda. A fibra deve ser muito bem clivada, pois qualquer imperfeição obstrui a passagem do sinal luminoso. Então, novamente, é necessário fazer uma emenda perfeita para que o feixe de luz consiga passar por esta emenda. A maneira de fazer a emenda mecânica é por acoplamento de conectores. Nesse tipo de emenda, cada fibra recebe um conector óptico e esses conectores são encaixados em um acoplador óptico. O custo desse tipo de emenda é bastante reduzido, mas a sua instalação é trabalhosa. Se as junções mecânicas forem feitas por pessoas especializadas, elas podem ser realizadas em poucos minutos e perder apenas 10% da luz. Olha só o quão preocupante é esta etapa. Pessoas especializadas fazendo esse trabalho já se tem uma determinada perda de sinal, que até então é considerado bem pouco, 10%. Agora, se é uma pessoa que não tem uma experiência, se é uma pessoa que simplesmente está fazendo
para uma redução de custo, não precisar pagar um especialista, por exemplo, essa perda de uso ela pode ser bem maior, pode ser até 100%, dependendo se a pessoa não fizer da forma devida. Agora falando um pouco sobre a emenda por fusão. A emenda por fusão é a mais utilizada atualmente. Nesse tipo de emenda, as duas peças de fibra são fundidas e formam uma conexão sólida. As fibras ópticas unidas por fusão sofrem uma pequena atenuação, mas são quase tão boas quanto as fibras sem emendas. No processo de fusão dos cabos, as duas extremidades a serem unidas são aquecidas e uma pressão é aplicada para unir as partes. Nesse tipo de emenda, é precisa a utilização de uma máquina de emenda por fusão, onde as fibras são alinhadas frente a frente com um pequeno espaço entre elas. Perpendicularmente, as extremidades das fibras ficam localizadas dois polos, também alinhados frente a frente, que passam energia elétrica de um para outro, aquecendo as fibras. A temperatura é altíssima e provoca a fusão entre as mesmas. Apesar das máquinas de emenda por fusão serem muito precisas, esse tipo de emenda deve ser realizado por técnicos especializados. No processo de emenda por fusão, também é necessário um desencapador e um clivador de fibra óptica. A emenda por fusão é o tipo de emenda que possui menor perda de sinal, sendo indicada em pontos mais críticos. Bom, então até aqui nós vimos que a emenda por fusão é feita por uma máquina, não é um procedimento manual, beleza? E mesmo sendo uma máquina, mesmo você apenas precisando posicionar os fios da maneira devida, com o espaçamento devido, ainda assim é necessária a utilização dessa máquina por uma pessoa especializada. Da mesma forma que a emenda mecânica pode sofrer algumas perdas, a emenda por fusão, se não fizer da forma devida, se não se utilizar a máquina da forma devida, também há as perdas. Claro que as perdas elas sempre serão menores, porém ainda assim, se não for uma pessoa especializada, pode sim fazer um procedimento errôneo e acabar estragando a emenda, tá bom? Bom, então um breve resumo sobre a montagem de cabos de fibras ópticas. Então, é necessário sim nós entendermos quais os cabos são necessários para cada propósito, para cada necessidade, seja em uma residência ou em uma empresa, se será um cabo multimodo, degrau ou gradual, ou se será um cabo monomodo. Para esse cabo também é necessário o conector específico, entender se vai ser um SC, um ST, um LC ou um MTRJ, por exemplo. E a montagem também ela precisa ser especializada. Então, a montagem dos cabos de fibras ópticas necessita de mão de obra especializada. Isso é necessário porque os cabos devem ser montados de forma muito precisa, pois o mínimo de defeito impede que as informações sejam transmitidas do cabo para a placa de rede, ou seja, do cabo para o seu computador. Então, diferente dos cabos de par trançados que apenas sabendo ali quais eram as ordens das cores, se a pessoa tivesse um alicate de crimpagem, um conector RJ, poderia fazer a crimpagem. No caso da fibra óptica já não é bem assim. Por ser um fio extremamente sensível, por ter ali uma perda de sinal por qualquer batida, qualquer arranhão, qualquer sujeira, por mínimo que seja, sim é necessário a especialização de uma pessoa. Então, se você tem um problema não só dentro da sua casa, né, na sua residência, mas talvez numa empresa, se não existe um especialista para tratar sobre, é bom entrar em contato com um para fazer os ajustes devidos, os ajustes necessários. Bom, estas foram as aulas relacionadas às fibras ópticas, os tipos, os conectores e as emendas necessárias. E a partir da próxima aula nós damos continuidade ao curso com um novo assunto e eu espero você lá. Fiquem com Deus e até breve.